Olá, vamos começar aqui a gravação da terceira videoaula, Princípios de Posicionamento e Terminologia do Posicionamento, aula 3. Meu nome é professor Alexandre Custer. Você pode entrar em contato comigo por custerpetrópolis@hotmail.com. Vai ser um prazer. Obrigado. Vamos lá? Próximo slide. Então, assim, termos descritivos de curvatura da coluna, né? Então, a gente tem três curvaturas, né? A lordose, cifose e escoliose. Então, ó, a lordose é a convexidade anterior, mais comum na região da coluna lombar. A lordose também se encontra na lombar e na cervical, né? Quando a gente fala da cifose, é a convexidade posterior e a gente encontra ela na coluna torácica e na região da coluna sacral, ok? E a escoliose é a curvatura lateral, né, de lado da coluna. A gente consegue ver nessa imagem aqui. Vamos ligar o laser point. Está aqui, ó. Então a gente tem aqui na região da lombar a lordose e na região da torácica a cifose. Cervical também a lordose. E aqui na sacrococcígea a gente tem a cifose também, ok? E a escoliose é a curvatura lateral, que é patológica, dependendo da angulação. Bom, os termos relacionados ao movimento, flexão e extensão, diminui o ângulo, né, da articulação. Extensão, aumento do ângulo, e flexão, diminuição do ângulo. Então, ó, quando eu flexiono o joelho, dobro o meu joelho, isso é uma flexão. Dobrei o joelho, flexão. Quando eu estico a perna, é uma extensão. Mesma coisa o braço estando estendido, eu esticando o braço, é uma extensão. Eu dobrando o braço, é uma flexão. Ok? Desvio ulnar e desvio radial. Esse conceito é importante a gente entender, principalmente porque tem incidências de membros superiores que vamos utilizar bastante esse desvio ulnar e esse desvio radial. Quando eu falo em desvio ulnar, significa virar ou dobrar a mão e o punho, né, a partir do seu estado natural em direção ao lado ulnar. Ou seja, se eu falo desvio ulnar, eu estou girando, colocando a mão, levando ela para o lado ulnar. Quando eu falo em desvio radial, eu estou levando a minha mão para o lado do rádio. E assim por diante, ok? Eversão, né, e inversão. A gente consegue entender isso da seguinte maneira. Eversão, movimento de estresse para fora. Inversão, movimento de estresse para dentro. Inversão, a gente pode usar o in como interno e de externo. Então, quando eu pego o pé e viro o pé para o lado externo do corpo, é eversão. Quando eu giro o meu pé para o lado interno do corpo, é uma inversão. Aqui a gente tem uma foto de dorsiflexão e flexão plantar. Ou seja, dorsiflexão, flexionei o pé para cima. Então eu diminui o ângulo entre o dorso do pé e a perna. Flexão plantar, eu estiquei o pé e fiz a diminuição do ângulo entre a perna e a região plantar. Ok? Próximo slide. Rotação medial versus rotação lateral. Rotação medial é a rotação do desvio da parte do corpo, né? O movimento do aspecto anterior da parte para dentro ou para o plano mediano. Então, por exemplo, eu estou com a mão aqui na posição natural e faço uma rotação medial. Então, a mão está na lateral, viro a mão para o lado de dentro. Se eu fizer rotação lateral, eu estou fazendo o oposto. Parto desse ponto e giro a mão para o lado de fora. E aí a palma da mão aparece. Então, olha só. Na rotação medial, eu giro a mão e o dorso da mão fica para frente. Na rotação lateral, eu giro a mão e a palma da mão fica apontada para frente. Ok? Agora a gente parte para abdução e adução, né? Adução é o movimento do braço ou perna, né, se distanciando do corpo. Ou seja, a abdução é o ato de eu afastar o braço da região do corpo. Quando eu faço a adução, eu lembro de adicionar.
né? Ou seja, eu faço um movimento contrário, eu aproximo o braço do corpo, ok? Slide. Pronação versus supinação, ou supinação versus pronação. O que a gente tem aí? Supinação é o movimento de rotação da mão para a posição anatômica, a palma da mão para cima. Supinação, súplica, pelo amor de Deus. Então, mão para cima, pelo amor de Deus, supinação. Quando eu boto a mão para baixo, isso já é pronação, ok? Esse termo de protação e retração ele é muito utilizado para a região de mandíbula. Quando eu falo protação, é o movimento de avanço em relação à posição normal. Por exemplo, eu posso pegar a minha mandíbula e deslocar ela anteriormente, colocando os dentes para frente. Na retração, é o movimento contrário, o movimento retrógrado, né? Ou seja, eu levo a mandíbula para a região posterior, para trás, aqui, ó. Então, ó, protação, mandíbula para frente, e retração, mandíbula para trás. Né? Esse bloco, essa terceira aula, ela é bem rapidinha, bem dinâmica, é só para a gente conhecer esses princípios, para a gente conseguir explicar lá na frente o posicionamento correto de cada incidência. Ok? Vamos lá? Próximos, né? Então, elevação e depressão, é muito comum a gente ver elevação e depressão na região dos ombros, né? Quando a gente levanta e abaixa os ombros. Então, elevação eu elevo os ombros e depressão eu boto os ombros para baixo. E circundação? Circundação significa mover ao redor em forma de círculo. Então, quando a gente gira a mão, gira o punho, gira o dedo ou o braço, a gente está fazendo um círculo, circundação. Ok? Próximo slide. Termos relacionados a movimentos, inclinação e rotação. Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, raio central, eu fiz uma rotação de 37 graus. Raio central, ó, fiz angulação e fiz angulação. Ok? Então, ó, inclinação é o movimento inclinado em relação ao eixo longitudinal. Rotação é virar ou rodar a parte do corpo em relação ao seu eixo. Ok? Princípios para se determinar rotina de posicionamento. Então, a primeira regra geral no diagnóstico radiológico sugere que no mínimo 2 incidências entre si, ou seja, AP e um perfil, né, é necessário para a maioria dos cetinos, é necessário para a maioria dos procedimentos radiográficos. Execuções incluem uma radiografia em AP do tórax, né, móvel, e uma única AP do abdômen, Huber, rim, ureter e tal, ou um AP de pelve, em apenas uma incidência. Fornece uma ampla informação inicial, ou seja, devemos fazer um AP ou um PA e um perfil. Ok? Então, o ideal é que a gente sempre faça as incidências em AP e perfil, como a gente mostra nessa imagem aqui, né? AP e perfil. Ó, no mínimo 2 incidências com 90 graus entre si. E existem 3 razões a essa regra geral, que são as seguintes. Superposição das estruturas. Observe aqui, ó, no perfil eu não consigo ver a tíbia muito bem, mas quando eu boto no AP, eu já vejo a tíbia aqui. Ok? Identificação das lesões ou corpos estranhos. Eu consigo ver a fratura aqui muito bem, ó, e aqui eu consigo ver, mas não tão detalhada. Determinação do alinhamento de fraturas e todas as suas fraturas, que é o terceiro item. Né? Então, aqui ó, a gente consegue ver todas as fraturas, todos os alinhamentos. Por isso, a importância de realizar sempre 2 incidências em qualquer exame que nós formos fazer. Ok? Vamos lá para o nono slide. Nós só temos 11 slides nessa videoaula. Ela é bem dinâmica, bem rapidinha, para você entender os princípios básicos para a gente começar a brincar com isso aí e começar a entender um pouquinho disso para poder partir para as incidências radiográficas, ok? Então, ó, biotipos: hiperistêmico, tipo físico troncudo e maciço, apresenta uma cavidade torácica ampla e profunda no sentido AP e curta no sentido vertical, o que indica que o diafragma está numa posição mais alta. Quando a gente
passa para o segundo biotipo, o esténico, representa o mais próximo da média, mas ainda é ligeiramente troncudo, frequentemente o tipo de pessoa mais musculosa. Os órgãos torácicos e abdominais são próximos da média em forma e localização, mas tende ao tipo de constituição corporal compacto e hiperestêmico. Quando a gente passa aqui para o terceiro biotipo, né? Nesse slide a gente já fala do astênico, mas primeiro o terceiro é o hipoestênico, representa o mais próximo da média, porém é mais esbelto, às vezes o tipo corpóreo de maior estatura, vesícula biliar e estômago estão mais baixos e próximo à linha média, bem como o cólon, né? Que se localiza em algum lugar no abdômen inferior. Já o astênico representa o tipo físico mais delgado, a pessoa bem mais magra. Apresenta cavidade torácica estreita, pouco profunda, mais longa no sentido vertical, o que indica que o diafragma está num nível mais baixo. A gente tem que prestar um pouco de atenção nesses biotipos para poder conseguir fazer as radiografias. Ok? Então, por exemplo, se eu pegar um paciente astênico, um 35/43, eu não vou poder colocar ele na longitudinal, né? Ou seja, na transversal, eu tenho que fazer ele na longitudinal para fazer uma radiografia de um paciente muito magro, muito alto. Agora, se eu pego um paciente mais gordinho, mais baixinho e tal, né? Um estênico, eu vou ter que colocar o quê? O filme na transversal, ok? Então, terminamos essa videoaula por aqui. Muito obrigado. Assista esse vídeo lá no YouTube também. Dá um clique no joinha e obrigado. Um abraço para vocês.